Muito obrigado também pelo convite, em particular à Universidade de Fernando Pessoa e ao Diogo, para estar aqui presente convosco. Depois de ter assistido às apresentações anteriores, eu creio que há alguns pontos em comum, em contacto, que é sempre às vezes surpreendente, uma vez que quando nós falamos em criatividade pensamos que há aqui um certo caos instalado, mas dentro do caos também existe, enfim, muitas vezes uma ordem surpreendente. Essencialmente, esta apresentação vai ter como estrutura uma primeira parte um pouco mais teórica, apesar de ter surgido como uma segunda parte, mas faz mais sentido apresentá-la primeiro. Num segundo ponto, vou-vos dar, enfim, basicamente uma imagem de como é que a série Principium foi desenvolvida e, portanto, o processo criativo escalpelizado um pouco desde o seu início. E a terceira parte é bastante curta, é essencialmente uma resposta a um desafio que nós em conversa achamos que poderia ser engraçado implementar, que é, usando as mesmas regras da série original, que foi desenvolvida já quase 4 anos atrás, o que é que mudaria caso eu fosse fazer hoje uma imagem para essa mesma série, uma obra nova para integrar essa série. E, portanto, é esse resultado que venho hoje partilhar em primeira mão. Portanto, esta primeira parte, basicamente, pretende ser uma reflexão um pouco sobre o processo criativo, artístico, e como é que eu consigo olhar para ele enquanto artista, enquanto, enfim, teórico, portanto, pondo os vários chapéus, que é também um processo muito característico da ortografia, o investigador, o professor e o artista que realizam todas as atividades um pouco em simultâneo, ou pelo menos tendo a preocupação de as realizar. E tem aqui assim, algumas provocações que de vez em quando vão surgindo aqui em inglês, esta em particular do Sean, quando fala que existe de facto aqui um conjunto de ações que não são completamente conscientes na parte do artista, em todo o processo de desenvolvimento das suas obras e, portanto, que todos estes processos inconscientes levam, de facto, à existência de diferenças significativas entre aquilo que é idealizado no início e aquilo que, de facto, é a concretização final. Nem tudo obedece a regras, nem tudo obedece a uma epistemologia. Há várias coisas que surgem e nós não sabemos exatamente onde é que elas surgem. Se calhar isso pode ser a criatividade. Estamos também aqui a falar em investigação criativa em arte. E esta investigação criativa em arte tem a ver um pouco também com a forma como nós olhamos para a abundância de realidade que existe à nossa volta e nos podemos centrar apenas em pequenos fragmentos dessa realidade e, de repente, esses fragmentos passam a ser um novo cosmos, passam a ser um novo espaço em que nós navegamos como se nada existisse fora dele. E ao fazermos isso, nós, na prática, o que estamos a fazer muitas vezes é emitir pensamentos, escrever pensamento, e ao fazermos isso, estamos também a criar qualquer coisa de nova. Portanto, existe aqui assim um processo simultâneo que é o de descobrir e de escrever. E não são processos que tenham necessariamente o que o método científico advogava, que é basicamente nós primeiro fazemos a descoberta e depois vamos então escrever o artigo científico sobre a descoberta. Aqui as coisas acontecem um bocadinho em acompanhamento mútuo. E da mesma maneira que a escrita é simultaneamente o pensar e fazer, pode-se dizer que a arte é a mesma coisa, porque a arte é uma forma de registro, portanto é uma forma de escrita e, portanto, é também simultaneamente pensar e fazer. Isto leva-nos à pergunta, mas então o processo criativo é um processo livre, é um processo anárquico? O que é que exatamente existe aqui assim que possa ser, enfim, posto de uma forma um pouco mais útil para poder ser transmitida? Existem dois aspectos que para mim são fundamentais no aspecto criativo e que aqui aparecem como citação, que têm a ver com a percepção e a experimentação. A percepção e a experimentação são profundamente subjetivas. E, portanto, não obedecem propriamente às regras que possam estar escritas em manuais, que possam fazer parte de teorias. E muitas vezes aquilo que nós conseguimos reter daqui assim é que esta liberdade da criação artística, essencialmente, é um meio de descoberta. E é um meio de descoberta que nos vai permitir também, provavelmente, encontrar algumas características novas e, ao escrevermos, ao registarmos estas características, estamos também a influenciar o mundo através desse mesmo formalismo. Mas a investigação criativa em arte, não só o processo criativo, a investigação em si, também implica a formulação de questões iniciais, implica um processo sistemático de recolha, de comparação, de contraste, tal como o método científico, e, portanto, há aqui, sim, uma série de características partilhadas. E o resultado final desta investigação criativa em arte são artefactos, são obras de arte, mas também todo o conhecimento que está a elas associado e a comunicação, quer das obras de arte, quer desse mesmo conhecimento. Portanto, há aqui, sim, uma espécie de um vetor tripartido que, no meu entender, faz parte desta investigação criativa em arte.
Fazer investigação em arte não é a mesma coisa que fazer investigação sobre arte. A investigação sobre arte era feita até alguns anos atrás apenas praticamente por historiadores, críticos, e hoje em dia fazer investigação em arte implica que o artista está envolvido nesse processo, está envolvido na criação, no desenvolvimento, e é o próprio artista que vai também fazer todo o relato do processo de criação, toda a parte da apresentação daquilo a que chega como conclusões. Há também aqui um aspecto interessante e para mim útil, que é o próprio artista muitas vezes é espectador de si próprio, muitas vezes se transforma ele próprio em observador daquilo que está a fazer. Portanto, há aqui um contínuo, eu não consigo separar o eu criador do eu observador. Muitas vezes há aqui sim todo um conjunto de interligações de vários papéis, que são também não novidades, já vêm relatados por vários autores, aqui mais uma vez uma pequena citação, e portanto é bom que seja a mesma pessoa que possa também ter estes vários papéis e que possa ter estas várias visões de uma forma integrada. Os princípios que, para mim, governam esta investigação criativa em arte. O ponto número 1 é que a obra de arte é o ponto focal da investigação. O ponto número 2 é que a intenção criadora é simultaneamente a questão e a hipótese. O ponto número 3 é que a realização da obra é a respectiva validação ou invalidação e, portanto, é uma espécie de tese. Estes princípios também são enriquecidos pela qualidade fenomenológica, hermenêutica e interpretativa e, portanto, voltamos aqui a falar de autorreflexão e autocrítica, uma vez que o próprio artista é, muitas vezes, o pior crítico de si próprio e, portanto, a sua obra vai sofrer vários reveses, várias alterações, várias transformações, mas a comunicação dessa obra é constituída posterior e, portanto, todas estas ações, todos estes objetivos devem ser devidamente documentados e colocados em contexto para poderem ser comunicados mais tarde. O cerne do processo de investigação é constituído pela experimentalidade artística e nesta experimentalidade nós incluímos o seu significado, as descobertas, mesmo que sejam descobertas marginais, porque fazem parte deste mesmo processo e, finalmente, a comunicação. Eu vou exemplificar um pouco mais à frente o que é que eu entendo aqui por descobertas marginais e porque é que elas são relevantes. A diversidade de métodos de investigação, ferramentas de apresentação, de comunicação, deve ser utilizada de forma comprometida. Portanto, aqui não podemos, de facto, cair naquele espectro da anarquia, do caos. Existe um comprometimento com uma determinada forma, um determinado sistema que deve ser seguido para dar também credibilidade a todo este processo de investigação criativa. Existe aqui, assim, para mim, um aspecto também muito importante, que é a existência de um grupo. Portanto, o facto de poder fazer investigação em grupo, há aqui uma criação de um ambiente favorável, trocas de informação. Portanto, antes do artista levar a sua obra para uma exposição pública, poder expô-la de uma forma controlada num ambiente que lhe é favorável, por assim dizer, permite muitas vezes também melhorar um certo número de aspectos e também, uma vez que já também falámos das questões de interdisciplinaridade e de transdisciplinaridade, quanto mais interdisciplinar for essa equipa, melhor, uma vez que pode ser mais enriquecido também esse mesmo projeto de investigação. Esses processos são, obviamente, sistemas comunicacionais interativos abertos e, basicamente, dependem de vários contextos histórico, sociocultural, dos média, técnica, de valores. Portanto, há um conjunto enorme de fatores que podem influenciar os processos criativos, o que significa que o processo criativo desenvolvido aqui hoje é forçosamente diferente do que vai ser desenvolvido daqui a 4 anos noutro sítio. São também conjuntos que têm um potencial gerador e que podem determinar percursos e versões diferentes de pensamento criador, pelos mesmos motivos. Portanto, aquilo que eu hoje tenho como pensamento criador, apesar de ter o mesmo conjunto de regras de partida, amanhã provavelmente vai dar origem a um percurso diferente, a uma deriva diferente, provavelmente até a descobertas diferentes. E, portanto, é importante registar estes processos iterativos que conduzem à elaboração dos artefactos artísticos, porque é também uma forma de materializar e comunicar a criatividade que lhes está inerente. O estudo dos processos criativos parte de um princípio que não basta somar estas várias partes, estas várias componentes para chegar a um resultado final, que de facto estas partes estabelecem entre elas um jogo muito complexo de implicações mútuas, várias interfaces provavelmente, e estas ações e as retroações alimentam-se mutuamente. Portanto, há aqui assim, chamemos de interferências, chamemos de colaborações, portanto, há aqui todo um conjunto enriquecedor destes processos. Este jogo assemelha-se a uma rede ou um rizoma
que está em permanente transformação, o que implica renunciar muitas vezes a conceitos como origem e conclusão. Hoje de manhã falava-se que há muitas vezes obras que não se terminam, que o fecho fica em aberto e, de facto, os programadores, até mais do que ninguém, sabem que nenhum programa nunca está terminado. Portanto, qualquer programa é sempre possível de ser melhorado e as obras de arte provavelmente a mesma coisa. Portanto, raros são os artistas que determinam que não, hoje acabei a minha peça, ela está completa. Não, se eu revisitar amanhã vou ter uma tentação enorme de continuar a trabalhar sobre ela, melhorá-la e fazer ampliações. Estes rizomas são sistemas complexos em que não há propriamente uma noção de uma ordem central. Existe sim múltiplas conexões que são estabelecidas a todo momento, existe um fluxo constante, uma desterritorialização, que é uma palavra muito complicada que o Deleuze e o Guattari fizeram o favor de encontrar, mas de facto para dizer que não há propriamente aquela visão em árvore que nós temos muitas vezes da hierarquia, do conhecimento, da ordem. Não, eu penso que os processos criativos são de facto processos mais rizomáticos do que propriamente arborescentes. E, portanto, podemos dizer, se calhar, é que esta investigação criativa é desenvolvida, então, sobre uma rede, tem características sistémicas não lineares e o corpo conceptual da pesquisa tem necessariamente características inter- ou transdisciplinares. Depois desta pequena maratona, e eu estou a tentar acelerar um bocadinho porque tenho muitas coisas aqui para mostrar, desta pequena maratona sobre os vários princípios, podemos enunciar alguns dos objetivos da investigação criativa em arte. Primeiro, produção de informação que sirva à prática. O segundo, desenvolvimento de métodos, definindo critérios para avaliação ou modelação e exemplificação de criações. Compreensão das ligações da arte aos seus contextos, vários contextos socioculturais, pedagógicos, etc, etc. Interpretação das obras de arte enquanto produtos culturais, políticos e pedagógicos, lá está, dependendo dos vários momentos, dos vários contextos em que são desenvolvidas. Produção de conhecimento sobre os sentidos sociais dessa mesma arte, para poder desenvolver atividade artística que seja impactante e relevante. Eu gosto de enfatizar, se calhar, estas duas palavras porque tenho uma visão um pouco crítica, se calhar até demais, do momento presente em que existe uma hiperprodução de banalidade. E, portanto, é bom também que nós saibamos comunicar aos potenciais novos artistas que nem toda a arte pode e deve ser banal e destinada a decorar paredes, ela pode ter um impacto sobre a sociedade, pode ter de facto uma relevância e essa relevância ser manifestada a vários níveis. E finalmente, repensar e questionar o papel do artista e investigador na sociedade em geral e nos coletivos artísticos em particular. Portanto, de uma forma global, para mim estes são os objetivos mais significativos que devem nortear qualquer sistema de investigação criativa em arte. Esquematizando um pouco aquilo que se passa e agora falando também aqui um bocadinho de uma perspectiva pessoal. Há uma ideia inicial, eu nessa ideia inicial tenho um conjunto de peças que estão essencialmente mais ou menos encaixadas, mas que ainda não sei muito bem o que é que elas vão dar e vou partir para a pesquisa. Quando eu parto para a pesquisa vou encontrar várias coisas fruto do azar, da sorte, enfim, I feel lucky. Há outras coisas não, que obedecem de facto a uma determinada estrutura e eu penso que este é o momento decisivo em que o método científico e a investigação criativa podem divergir um pouco. O método científico advoga que se deve para o lixo uma quantidade de coisas que não vão servir para nada. A investigação criativa põe-nas de lado, vai provavelmente poder reciclá-las e vai dar origem a novos projetos artísticos. E, portanto, ficam um bocadinho, como se falava há pouco, ficam aqui em backlog, portanto, ideias para se calhar explorar um projeto nesta área, um pouco mais para aquela vertente, outro projeto para aquela vertente, portanto, não se deita nada fora, tudo vai ter um futuro. Depois é feito um destilado, e este destilado também, mais uma vez, provavelmente difere também do método científico, uma vez que pode ser um destilado criativo. Eu posso incorporar aqui, assim, vários elementos que não eram os elementos que eu esperava na fase inicial, e isto vai dar origem a um produto, a uma obra de arte que é forçosamente diferente da ideia inicial, que está profundamente carregada do seu autor, mim, está lá completamente presente, mas vai também produzir um conjunto de informação escrita, um conjunto de informação que vai detalhar todo o processo que levou até aquele momento, provavelmente catalogação de recursos multimédia ou outros, até em termos de registro histórico, o próprio registro do processo como um todo e uma revisita a todo o processo desde o início. Portanto, aquelas setas que voltam para trás, nós podemos andar um pouco para trás, voltar a fazer a filtragem, portanto, fazer várias afinações, tudo isso faz parte.
Mas há um aspecto também muito importante no final de tudo isto, que é a forma como é feita a comunicação. E, portanto, este boneco muito colorido e cheio de setas e muito pouco académico é um bocadinho a minha visão do processo criativo e da investigação criativa em arte. E depois desta pequena maratona, vamos chegar à segunda parte, que é a parte prática. Portanto, o desafio que se colocava aqui assim era, de facto, falar um bocadinho sobre o projeto Principium. É um projeto que já tem alguns anos, para mim. Eu já o tinha considerado acabado, surpreendentemente. Já tinha passado por várias coisas. E este processo permitiu-me conhecer-me melhor e conhecer coisas que eu provavelmente também nunca teria ouvido falar se não fosse a intenção inicial de desenvolver este processo artístico. E, portanto, é um bocadinho a partilha deste caminho que eu vos trago aqui assim. Essencialmente, ele centra-se em duas visões. Apesar de serem visões contemporâneas e correntes, uma delas é muito centrada em heranças da antiguidade clássica, do corpo humano em particular, a visão do corpo humano, em que nós estamos habituados desde a antiguidade greco-romana a ver o corpo como sendo aquela coisa escultural com um determinado tipo de proporções que devem ser respeitadas, enfim, para ter sempre o ideal da perfeição, mas que, em tempos correntes, podem ser questionados. Este é um exercício muito curioso que foi feito por um site chamado Superdrug, que tem, enfim, uma série de derivações, às vezes desafios, em que eles partiram de uma imagem original e pediram a designers do mundo inteiro para fazerem photoshops do corpo ideal do seu próprio país. E, portanto, isto são apenas 6 exemplos da diversidade de ideais de corpo humano que existem hoje em dia. Portanto, não existe um, existem muitos. E todos eles são muito diferentes. Mas o que é engraçado é que nós podemos ter estas visões todas do exterior do corpo humano como sendo algo belo, divertido, enfim, positivo de uma forma geral, mas quando espreitamos o interior do corpo humano, muitas vezes a nossa reação não é assim exatamente de, enfim, agrado, de apego. E, portanto, habituámos-nos até, provavelmente por culpa de muitos géneros de ficção, ver o corpo humano como um sítio de onde saem aliens, enfim, povoado de bactérias, de bichos estranhíssimos vistos ao microscópio, e, portanto, algo de assustador. E então esta série basicamente pretendia produzir uma visão positiva do corpo, tanto do interior como do exterior, e tinha como regra de partida a reutilização de uma série de ilustrações originais de séculos passados de manuais de anatomia e, portanto, basicamente representações de cadáveres. Nessas representações encontrei uma coleção muito grande de várias origens, mas em que claramente no universo ocidental havia uma influência gigante de todo o classicismo e posteriormente do romantismo, e só a riqueza que essas imagens representavam justificava para mim um processo de investigação. Mas houve um catalisador pessoal. Eu acho que muitas vezes os projetos artísticos, quando são verdadeiramente sentidos pelos seus autores, dependem de coisas pessoais. E uma delas teve a ver com um pouco aquela reação de olhar de fora para algo que é nosso e, portanto, fiz um ecocardiograma e vi o meu coração. E, portanto, ao ver o meu coração, é algo que está dentro de mim, mas que eu não consigo dizer-lhe bate, para de bater, não, ele está lá, ele bate sozinho, mas é uma entidade com a vida própria. Mas ao mesmo tempo colabora para que eu esteja vivo. Aliás, não colabora, é a razão de eu estar vivo. Portanto, é quase como se fosse um amigo desconhecido que está cá dentro, mas que se eu fosse ver com o peito aberto, vomitava, não tenho assim uma resistência muito boa a estas coisas. Mas, portanto, esta relação de um amigo que devia ser melhor tratado foi um desses catalisadores. O outro catalisador não foi tão feliz. Eu tive que assinar a autorização de amputação de uma perna da minha mãe. E isto levou-me a uma situação estranha, que foi pensar, quando nós estamos vivos, aquilo que é removido do nosso corpo é considerado como lixo e é tratado como lixo, e lixo tóxico. Portanto, existem várias designações sobre como deve ser tratado o lixo hospitalar, mas, se morrermos, o nosso corpo morto, na sua totalidade, é reverenciado, pode ser embalsamado. Eu escolhi propositadamente 2 imagens de 2 líderes comunistas para demonstrar que isto não tem a ver com religião, propriamente. Portanto, é algo que ultrapassa as questões da religião. E, portanto, esta dualidade de critérios também pareceu um pouco estranha. Como é que nós, de facto, ao extrairmos coisas nossas que supostamente estão vivas, temos tão pouco respeito por elas, mas depois de estarmos mortos há um respeito assim muito grande.
E encontrei então uma série de imagens que remontam, muitas delas, ao século XV, de influência árabe, dos primeiros manuais de anatomia. Esta influência árabe, curiosamente, vai inclusivamente até ao Oriente. Ainda hoje existem registros de manuais de anatomia chineses com algumas partes escritas em árabe. Essa influência oriental faz-se sentir não só na China, mas também no Japão. Portanto, mais uma vez, uma série de imagens também com características muito próprias de manuais de anatomia, quer do Japão, quer da China. E a influência europeia foi um pouco mais sobre esta linha que eu centrei todo o estudo e o levantamento que fiz. E, portanto, existem desde 1500 e qualquer coisa até ao século XIX, essencialmente foi o âmbito do levantamento que eu pretendi fazer. Em termos de um pequeno resumo histórico, não existem grandes registros, ou praticamente nenhuns, de dissecações, de ilustrações de dissecações anteriores a 1300 ou 1500, sensivelmente, por causa de um decreto-lei do Império Romano, em que basicamente proibia as dissecações dos cadáveres humanos. Mas, a partir de 1300, começam a existir, enfim, as primeiras ações sancionadas oficialmente. Existem uma série de decretos que surgem tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos que determinam a possibilidade de utilizar cadáveres de prisioneiros, de indigentes, enfim, de vários indivíduos cujas mortes tivessem ocorrido ou à guarda do Estado ou de outra forma. E até em Portugal, a partir de 1913, existe também alguma regulamentação sobre a utilização desses cadáveres. Isto é importante porquê? Porque, provavelmente, quando nós olhamos para este universo, encontramos que entre os assassinos, os prisioneiros e os indigentes, provavelmente muitos deles são homens. E isto transparece nas ilustrações. A maior parte das ilustrações destes manuais de anatomia até o século XIX são, sobretudo, de homens, a não ser quando se trata de ilustrar as questões da gestação, em que aí, obviamente, terão que ser mulheres. Mas, portanto, há aqui quase que um contrassenso, que é o homem, o antimodelo social, que serve como modelo anatómico. E, portanto, isto acaba por ser ainda reforçado hoje em dia. Eu encontrei esta estimativa do Ministério do Trabalho e Segurança Social, em que cerca de 84% dos mendigos, dos sem-abrigo em Portugal, são homens. Por outro lado, não sei se viram também uma exposição que esteve e está em circulação, Real Bodies. A maior parte dos corpos em exibição são homens e existem algumas dúvidas sobre a proveniência desses mesmos cadáveres. A própria organização foi incapaz de dar documentação que sustentasse a origem rigorosa dos cadáveres que estão aqui a ser utilizados. Mas, portanto, homens, homens, homens. Isto faz também suspeitar que existe aqui, mais uma vez, uma daquelas situações de machismo, em que é o corpo humano do homem branco, o homem caucasiano, que é usado para representar o ideal do corpo, e isto é refletido em alguns estudos que foram feitos também, e, sobretudo, estes estudos são atuais, referem-se aos manuais utilizados atualmente em cerca de 20 das maiores universidades na Europa, Estados Unidos e Canadá, em que existem cerca de 3 vezes mais ilustrações de homens do que de mulheres. Sobretudo numa altura em que já é possível fazer ilustrações virtuais e provavelmente com tanto ou mais detalhe do que fotografias de teatro anatómico, é um pouco questionável. Mas, enfim, entre as motivações possíveis que estão no passado e as motivações atuais, algures existirá de facto aqui assim uma verdade. Fui confrontado também com uma realidade curiosa, porque algumas das ilustrações que eu encontrei eram de talho e outras eram poéticas. Ou seja, há trabalho de artistas e há trabalho de cirurgiões, e há trabalho de equipas mistas de artistas e cirurgiões. Exemplo, isto são imagens desenhadas por um cirurgião que também sabia desenhar alguma coisa, mas basicamente ele estava interessado essencialmente em abrir o corpo e ver o que é que se lá passava dentro. Isto são imagens feitas por um cirurgião um pouco mais dotado, digamos, para o desenho, mas são claramente diferentes de imagens feitas por artistas, em que basicamente os corpos são colocados em situações muito surreais, embora não houvesse surrealismo na época, mas, portanto, em situações como se estivessem vivos a espreitar para o interior do seu próprio corpo, quase em situações poéticas e, enfim, com um tratamento bastante curioso. Aquele em particular segura ali, de forma orgulhosa, a sua própria pele, depois de a ter retirado a si próprio. E, portanto, há aqui assim um universo que é tão rico que, de facto, me pareceu que merecia uma atenção muito particular. Neste processo de pesquisa, fui confrontado com uma frase do Muniz que achei muito interessante, e já que falávamos há bocadinho também de imortalidade, do meu corpo apodrecido vão crescer flores e eu estou nelas e isso é a eternidade. Portanto, este sentido
de algo que se perpetua, não necessariamente através de uma questão religiosa, mas de uma questão ideológica, levou-me também a investigar, ir um pouco mais longe e ver então o que é que poderia existir em relação ao próprio corpo metafísico. E, portanto, encontrei referências ao Adam Kadmon, basicamente o homem primordial, que já é referido na Cabala como sendo algo que emana do potencial divino do infinito e com uma representação corpórea. Encontrei algumas relações entre o corpo e a astrologia, nomeadamente na Idade Média, em que se fazia uma relação direta entre o zodíaco e o corpo, fazendo com que existissem determinadas épocas do ano propícias para fazer intervenções na cabeça, nos membros, nos pés, conforme o signo que estivesse associado a cada uma dessas partes do corpo. Curiosamente, isso definia uma série de pontos de intervenção que eram muitas vezes os pontos em que se aplicavam sanguessugas para fazer extração de sangue, que era uma prática comum até ao final do século XIX e até no início do século XX. E estes pontos de interseção, de dissecção, curiosamente tinham algumas analogias com os pontos da Al-Hijama, que é uma prática árabe ainda hoje em dia executada de aplicar cúpulas de vidro de sucção nesses mesmos pontos, que também tem alguma afinidade com a acupressão e com a acupuntura, e todos estes pontos são referidos de uma forma geral como sendo pontos energéticos. O que traz tudo isto até aos nossos dias, em que sabemos exatamente que o nosso corpo, de facto, é atravessado por energia, em que existem cargas elétricas a produzir efeitos desde os centros de comando até às partes motoras, e, portanto, acaba por ser uma relação curiosa, vinda de tão longe até aos nossos dias, enfim, por formas diversas. E estas representações, daqui a pouco falávamos um pouco da ação das sinapses, portanto, estes pequenos disparos de cargas elétricas que têm a ver com a atividade cerebral e neuronal. Esta atividade elétrica é representada muitas vezes por força das experiências espetaculares, talvez do Tesla, já no Metropolis, como sendo algo que magicamente dá vida a um robô. Portanto, é uma descarga elétrica, o facto de estar ali assim com vários fios ligados, que faz com que aquele robô passe a ganhar vida. Mas, ao mesmo tempo, encontrei também, uma vez que quando se começa a procurar com um determinado tipo de simbologias, uma série de simbologias um pouco mais místicas, mais relacionadas inclusivamente a sociedades secretas, desde Rosa-Cruzes, maçons, enfim, uma série de influências que, do ponto de vista estético, eram ricas e, portanto, resolvi também incorporar algumas delas. Até agora isto parece uma salada muito grande de vários elementos e, portanto, faltava-me aqui assim uma forma de integrar tudo isto. E, portanto, já que se trata do corpo humano e já que se trata de pôr várias coisas em relação, o equivalente ao líquido amniótico é a água. E, portanto, tirei uma série de fotografias, a água em movimento, que para mim sempre teve um certo cariz mágico, quase em termos de aspecto gráfico, uma vez que parece outra coisa, não parece propriamente aquele fluido calmo e pacífico que nós vemos, parece uma explosão. E, portanto, dediquei-me durante uma série de invernos a fotografar a rebentação do mar e a capturar uma série de imagens, mais ou menos com o efeito que esta aqui assim documenta. E, portanto, a partir de imagens de manuais de anatomia como aquela, produzia imagens deste tipo, em que a intenção era pegar num cadáver, como nós vimos, inclusivamente até, se repararem com atenção, tem aqui assim as ligaduras que permitem levantar o braço no ar para o cadáver manter aquela posição do teatro anatómico enquanto é feita a explicação para os alunos. E, portanto, usar esse posicionamento como um posicionamento poético e tentar criar aqui, de facto, uma outra situação de envolvência. Lá está a água, mais uma vez, como elemento aglutinador de todos os elementos no fundo. E, portanto, foram produzidas várias imagens, quase 30 imagens deste género. Esta, em particular, é um perfeito Frankenstein, em que os braços, o tronco e a cabeça são de ilustrações diferentes, não têm qualquer relação umas com as outras. Mais uma outra em que tive que, inclusivamente, redesenhar algumas partes que estavam em falta da imagem original. E, portanto, este foi o resultado da série Princípio, do qual esta imagem que foi usada pelo Diogo, curiosamente foi a primeira. Foi a primeira imagem que foi produzida para esta série. E, portanto, chegamos à terceira parte e à parte final, para o vosso gáudio e regozijo. Já não vou falar muito mais. Essencialmente, o que se passava nesta terceira parte era o questionamento: será que é possível produzir uma nova peça para a série Princípio, partindo dos mesmos pressupostos iniciais, usando os mesmos aspectos técnicos e processuais a uma distância de 4 anos?
E, se sim, quais é que seriam as diferenças ao nível do processo criativo? Portanto, a hipótese que eu tinha de partida é que os materiais que eu já tinha recolhido seriam suficientes, a documentação que eu tinha da época também seria suficiente, portanto, eu não fiz mais nenhuma pesquisa, não fiz mais nenhuma investigação, não fui buscar nada de novo, mas havia também aqui assim, um dado importante, que é eu próprio, ao fim de 4 anos, é natural que tivesse evoluído, tivesse mudado os meus objetivos e, portanto, voltar a fazer mais do mesmo não é uma coisa particularmente interessante para nenhum artista e é o caso, não foi particularmente interessante para mim, voltar a fazer mais do mesmo. E, portanto, houve algumas coisas que mudaram, sim. Aqui, assim, tenho que vos comunicar um pouco também de como é que eu encaro o espaço da criação artística. Portanto, basicamente eu divido em 3 vetores. Há um vetor de estética, um vetor de técnica e um vetor de comunicação. Os vetores de estética e técnica estavam aqui mais ou menos fixados, portanto, não tinha muitas margens de manobra, mas o vetor da comunicação, esse sim, eu posso manobrá-lo da forma que eu bem entender. E, portanto, foi mais sobre esse vetor que eu fiz incidir as variações deste exercício final. E, portanto, a conclusão a que eu chego é que, de facto, os materiais que eu tinha eram suficientes. Senti alguma falta de inovação, senti a ausência do digital, que foi algo que nos últimos 4 anos da minha vida começou a ter um peso mais significativo, do digital em termos de dinamismo, sobretudo. Tentei compensar introduzindo um pouco de glitch e criar aqui um aspecto apenas com um processo criativo distinto. E senti também que os objetivos de comunicação eram redundantes e, portanto, criei um novo objetivo de comunicação e, já que todas as peças anteriores tinham nomes em latim, por que não criar uma peça com nome em grego? E, portanto, esta peça chama-se apropriadamente Investigação Criativa, Demiurgiki Erevna, de seu nome. Ela incorpora estes elementos que são aqueles que, para mim, fazem mais sentido em relação a tudo aquilo que norteou a sua própria criação. E, portanto, ela aqui está. Enquadra-se perfeitamente em tudo aquilo que eu tinha desenvolvido anteriormente. Recorri mais uma vez a uma ilustração de um manual de anatomia, utilizei mais uma vez uma fotografia de água em movimento e aquelas palavras que estão ali à volta em grego são de facto aquelas palavras que eu tinha mencionado. O elemento do glitch, que faz parte um pouco aqui desta auréola, à medida que nós vamos fazendo um zoom sobre ele, apercebemos que eles não são propriamente inocentes. E, portanto, reside aqui a minha rebeldia em relação ao processo original. Portanto, quando nós fizermos um zoom suficientemente grande sobre tudo o que aqui está, vamos encontrar cenas de violência doméstica, vamos encontrar cenas de maus-tratos a animais, de maus-tratos infantis, de guerra, de bombardeamentos, de pobreza, de problemas de terceira idade. E, portanto, se quiserem, tudo isto, para mim, em termos conceptuais, é o que qualquer artista hoje em dia provavelmente terá que ter presente para fazer arte com impacto, arte que seja relevante e, portanto, que uma investigação criativa artística deve ter em consideração também ao ser feito. Um outro aspecto da mesma imagem, portanto, ele está rodeado de tudo isto. E agradeço a vossa atenção.